Vídeo troca parcial de trastes, cavaco Peterson Gonçalves. Diga-se de passagem, não conheço pessoalmente, mas o cavaco dele é muito bem feito, tá? É um luthier, não me lembro agora de que cidade, mas esse cavaquinho em questão aqui é extremamente bem feito, um dos cavacos mais bem feitos que eu já tive a oportunidade de receber aqui na oficina. Dúvida do Anderson Nogueira. Serviço top, curiosidade? Como você faz para saber a milimetragem dos trajes? Acho que seria a melhor medida dos trajes para instalar um igual, já que é muito difícil de achar trajes iguais aqui no Brasil. Os caras que fabricam colocam por colocar os trajes, não se atentam a tamanhos. Bom, vamos lá, a milimetragem, como ele diz aqui, a medida dos trajes, com paquímetro. Você usa um paquímetro, você consegue descobrir. Você tira um traje e mede com paquímetro e vai procurar outro que tenha a mesma medida. Ele diz aqui, já que é muito difícil achar trastes iguais aqui no Brasil. Não é difícil, para quem, por exemplo, a gente que tem uma empresa com CNPJ, você consegue comprar em fornecedores que vendem especificamente para isso. Pode ser que uma pessoa comprando pela internet, que vai comprar pouca quantidade, aí sim é mais difícil encontrar todas as medidas. Mas para profissionais não é tão difícil assim não. Na verdade é bem comum a gente comprar trastes de várias medidas, tá certo, Anderson? Outra coisa aqui que ele falou, os caras que fabricam colocam por colocar os trastes. Bom, eu não vejo isso assim, porque coloca por colocar, não é bem assim. Eles colocam o que eles têm disponível e às vezes, como esse cavaco do Peterson, que é uma encomenda, um cavaco de luthier, provavelmente ele coloca a medida que o cliente pediu. Então não é colocam por colocar, né? E não se atentam aos tamanhos. Eu acredito que atenta sim, o fabricante, é claro que cada pessoa gosta de uma medida e tal, mas o fabricante tem uma preocupação, ele não vai pegar, por exemplo, um cavaco e colocar um traste, tipo um jumbão do cavaco, vai ficar uma coisa muito esquisita. Então eles se atentam sim. Mas de forma geral, para você saber a medida é com paquímetro, e você acha assim no mercado trastes disponíveis para comprar de várias medidas, tá certo, Anderson? Revisão Fender Stratocaster do meu amigo Juninho Abrão. Douglas Duarte perguntou, belo trabalho, eu estou querendo trocar o nut da minha Strato, o que você me indica, roller nut ou qual outro? Bom, se você usar a alavanca, o roller nut da Fender cai bem. Agora, mesmo se você utilizar a alavanca e quiser uma segunda opção também de nut, eu gosto muito da Graphtec, eu utilizo muitos produtos deles, sempre com bons resultados. Então, Graphtec ou roller nut próprio da Fender. Se for colocar Graphtec, usa o XL, que é o lubrificado, principalmente para quem vai alavancar, isso melhora o deslize das cordas ali em cima do nut, ou o Black Tusk, que também tem lubrificação própria, é uma lubrificação aí automática do nut, vamos dizer assim. Vídeo violão com braço headstock quebrado. Império Games perguntou, como vocês se tornaram luthier? Tem um curso, uma faculdade ou algo do tipo? Bom, Império, falando aqui do Christian primeiro, você perguntou vocês, hoje o Christian não está aqui na oficina, então vou responder aqui pelo que eu sei da carreira dele de luthier. O Christian, muita gente também pergunta isso no vídeo, ele não é brasileiro, ele é natural da Suíça, faz uns 5, 6 anos que ele mora aqui no Brasil. O Christian ele sabe fazer muitas coisas em muitas áreas, a verdade é essa, ele é um cara que não dá muita bola para o material, é claro que ele tem a casa dele, tem as coisas dele, mas é um cara que tem uma mentalidade muito diferente da maioria das pessoas e isso me ajudou a entender muitas coisas também. O Christian ele dá muito valor no conhecimento, então ele sempre buscou aprender coisas em muitas áreas e ele conseguiu isso. Ele fala várias línguas, ele teve várias profissões e nessas profissões que ele teve ele sempre buscou conhecimento. Então ele trabalhou na ferrovia, lá na Suíça, trabalhou em hospitais, trabalhou em escolas, dando aula, e ele nesse meio tempo todo que ele fazia essas outras atividades ele tinha uma segunda profissão. Ele era restaurador de instrumentos históricos. O que é um instrumento histórico? É cravo, por exemplo, um cravo, um clavicordo, são instrumentos que aqui no Brasil são raríssimos. Eu fui conhecer isso pelo Christian, na verdade não são instrumentos que a gente trabalha aqui hoje. Ele ainda faz manutenção desses instrumentos aqui no Brasil, ele não trabalha num horário direto aqui comigo, ele trabalha meio período comigo, e meio período ele passa fazendo serviços nesses instrumentos e principalmente em piano, que ele também é especializado em piano, afinação e manutenção em piano. Então o Christian aprendeu na Europa, ele aprendeu lá na Suíça, não só na Suíça, ele viajou várias partes do mundo também, e eu acredito que ele aprendeu principalmente lá e foi desenvolvendo a técnica, mas tendo outras pessoas que ensinaram a ele.
Ele me falou que mesmo na escola na Suíça, na escola, no colegial, por exemplo, tem incentivo a ter aula de marcenaria lá, então são coisas que facilitam. Então quando ele veio para o Brasil, ele veio por outros motivos para cá, não foi obviamente para trabalhar comigo, depois que a gente se conheceu, faz uns 3, 4 anos mais ou menos, aí sim ele veio trabalhar aqui na oficina comigo, meio período, me dar uma força aqui, e ele me passou muito conhecimento nessa área. Como a gente aqui na oficina não faz trabalho em instrumentos históricos, nessa área, igual eu disse, de cravo, e também não fazemos trabalho em piano, essa parte ele não me ensinou muita coisa porque a gente não tem tempo muitas vezes, mas muita coisa de corte de madeira, de acabamento e detalhes assim, principalmente critério de trabalho, eu aprendi muita coisa com o Christian e eu sou muito grato a ele. Então o Christian foi um dos meus professores e também foi uma das pessoas que eu ensinei, porque como ele não tinha experiência com violão, tinha pouca experiência na verdade com violão, com guitarra, viola caipira ele nunca tinha visto, porque lá na Suíça praticamente não tem, cavaquinho também não tem. A gente desenvolveu muita coisa junto, mas foi uma troca de experiências muito grande e uma troca de conhecimentos muito grande que resulta no nosso trabalho hoje. Então o Christian aprendeu lá na Europa, não sei falar detalhadamente como foi, mas ele, pelo que ele já me falou com outros profissionais, ele teve muita ajuda, estudos pessoais dele e também na própria escola lá, ele parte de madeira, de marcenaria, o básico, ele também disse que aprendeu já desde a infância dele, da juventude. Ele trabalha com isso faz muito tempo, então ele tem uma experiência muito grande e hoje ele está aqui com a gente, é uma oportunidade enorme ter um cara como ele aqui. Bom, de toda forma, agora eu posso falar a minha parte. Eu aprendi também no começo por conta própria. O que eu fazia? Como não tinha ninguém para me ensinar diretamente, um luthier que eu pudesse ir lá e ele me orientasse de forma fácil aqui na cidade, eu comprava livros, a maioria dos livros era em inglês, eu tinha feito um curso de inglês nessa época, então eu conseguia ler bem esses livros, consigo até hoje, eu sempre estou estudando alguma coisinha, mas eu comprava livros, lia ali o que estava falando, tentava aprender, também não tem muito material em português, por isso é importante para quem quiser aprender, saber o inglês para poder ter acesso a esse conhecimento. Lia esses livros e comprava instrumentos quebrados para tentar consertar. Comprava um violão velho, um violão quebrado, uma guitarra quebrada e aplicava ali. Como que troca um captador? No livro falava, tá assim, assim, assim. Eu tentava fazer. Eu nunca gostei de fazer o que eu não sei em instrumento de cliente. Isso é uma segurança minha, porque se você errar numa coisa que é sua, o problema é seu, o investimento é seu. Agora, se você errar para um cliente e a pessoa fala para outro que você errou, vai queimar seu filme. Então, eu sempre tentei aprender nos meus instrumentos. Depois que eu já trabalhava algum tempo com isso, e nesse meio tempo eu tive a ajuda de um luthier de Ribeirão, Rafael Guzardi, que me deu uma boa orientação em muitas coisas. Não era um curso que eu ia lá e fazia curso, ele não fazia isso na época, mas eu sempre ia lá em Ribeirão, ele era amigo de um tio meu, eles trabalhavam juntos numa outra área, e esse tio meu, tio Anderson, facilitou um pouco esse contato com o Guzardi, e o Guzardi me passava várias dicas de ferramentas, coisas que eu tinha dúvida, às vezes estava com algum caso que eu não sabia o que fazer, ligava para ele, levava lá, ele via, me explicava, teve sempre essa abertura. Então sou muito grato ao Guzardi. Infelizmente o Guzardi faleceu há alguns anos, ele era um cara novo, ele teve, se eu não me engano, foi dengue hemorrágica que faleceu de uma forma assim muito abrupta. E era um cara que tinha um potencial enorme, principalmente na fabricação de instrumentos. Ele estava, na época que ele faleceu, ele já estava fabricando instrumentos numa qualidade excelente, guitarras e baixos, e ele tinha uma visão muito grande de design e também da fabricação. Então ele conseguia fazer um instrumento diferente do comum, ficando bonito e ficando muito bom. Então realmente foi uma perda muito grande, mas eu sou muito grato a ele por essa parte do conhecimento que ele pôde compartilhar comigo. Depois também nesse meio tempo eu fiz curso de construção de instrumentos, fiz na Araguari com o Luciano Borges e com o Robert O'Brien, que é do Colorado, nos Estados Unidos. Tá certo? Então essa foi basicamente a minha formação, mas é sempre importante você estar buscando conhecimento, aprender. Eu acredito que uma pessoa consegue sim aprender por conta própria, muita gente me pergunta isso. Só que é o caminho das pedras, é o caminho mais difícil. Foi o que eu fiz em grande parte do conhecimento. Muitas coisas você erra e se você tiver uma pessoa orientando, facilita muito, mas muito mesmo o seu aprendizado. De toda forma, eu aconselho quem quer aprender a buscar um profissional. Se você não tem escolas, igual aqui no Império Games perguntou se tem escolas ou faculdades, tem sim escolas e faculdades no Brasil, tem em São Paulo. Eu não me lembro agora onde tem uma faculdade também de luthieria. Eu encontrei com um aluno desse curso em um dos outros cursos que eu fiz, foi acho que lá no Luciano, e ele falou que ele fazia esse curso, mas na época, isso já faz alguns anos, ele falou que o que ele tinha aprendido no curso do Luciano em uma semana ele não tinha visto na faculdade inteira, e eu acho que ele já estava no segundo ano.
Então você tem que também pesar bem o que vai resolver no seu conhecimento, o ensino que você vai ter. Quando eu dou aula aqui para os meus alunos, hoje eu dou aula, o meu negócio aqui é 100% prático. Eu não cato o cara, senta aqui na cadeira que eu vou te explicar a origem da Fender. Isso aí ele senta e lê na internet. Ele tem que ver o real, ele tem que ver o que ele vai fazer todo dia, como é que faz um braço quebrado, quando chega uma escala torta, o que você vai fazer, como é que você troca um traste, como é que troca um captador. Isso é ensinar luthieria. Agora ficar contando história de instrumento, pegar um diagrama, pôr numa lousa, explicar a ligação elétrica, isso aí não resolve, pra mim não resolve muita coisa não. O que eu ensino aqui, pelo menos o que eu acho viável, isso aqui é o que eu estou falando da minha pessoa, né, do que eu vivi. Põe o cara aqui, pega o instrumento, põe aqui na bancada, vai fazer uma parte elétrica, aqui está o diagrama, tá vendo? Isso aqui é o potenciômetro, aqui você vai ligar, por que é ligado aqui, por que não é. Não vou ficar explicando nada em lousa, dar apostilinha para aluno. O cara vai vir aqui para aprender na prática. E o que eu sempre faço com os alunos é prática. Então, por exemplo, o aluno que tem algum instrumento, você vai trazer seu instrumento, a gente vai mexer nele. Se você não tiver, eu vou arrumar um instrumento usado que não seja de cliente, o aluno não põe a mão no instrumento de cliente aqui, mas um instrumento velho que eu tenho, alguma coisa que eu consigo comprar barato, e você vai pôr a mão na prática. Igual tem um violão que está aí atrás da câmera, eu estou vendo ele daqui, mas não parece, ele é do Mário, que é um aluno meu que ele fez o restauro inteiro do violão aqui na oficina. Então eu acredito que assim você aprende. Agora ficar com a apostilinha, alguma coisa, não. Como eu não tinha ninguém para me orientar dessa forma, eu tinha o conhecimento nos livros e comprava instrumentos, eu mesmo lia e tentava fazer. Só que nisso você bate a cabeça muitas vezes, porque tem detalhes ali que às vezes não tem no livro. Os livros são de outros países, às vezes tem ferramentas que você não acha aqui, então tem todos esses detalhes. Mas foi essa basicamente a forma que eu aprendi. Tive 4 professores, que eu considero 4 professores: o Guzardi, o Luciano Borges, o Robert O'Brien e o Christian, que eu acredito que foi o que mais me ensinou, não diretamente minha profissão aqui, com instrumentos de cordas da linha popular, violão, guitarra, baixo, por aí vai, mas me ensinou muitas coisas que envolvem essa profissão, tá certo? Estendi um pouco mais nessa pergunta, mas eu acho que é fundamental porque tem muita gente que assiste o nosso canal e quer aprender a trabalhar com instrumentos. Inclusive eu estou pensando em alguma coisa, muita gente está me pedindo para fazer um curso à distância. Como eu sempre ensinei, igual eu disse, com um cara aqui na beirada da bancada fazendo, para mim dar um curso à distância é um pouco complicado. Mas eu estou tentando pensar uma forma disso. Às vezes o cara compra o instrumento lá na cidade dele, um instrumento mais barato, e eu vou ser tipo um apoiador ali para o que ele tem de dúvida, eu vou tirando as dúvidas, ele vai prosseguindo ali na manutenção daquele instrumento, eu vou falando se você faz isso que funciona ou não. Seria mais um orientador, não um professor, porque eu acho que professor mesmo, igual eu ensino aqui, a pessoa teria que vir aqui na oficina para aprender. Eu acho que tem que ser bem intenso isso, mas também ficaria um meio termo entre o que eu aprendi por conta própria lendo em livro e também a pessoa vir aqui. Se a pessoa à distância eu conseguir dar uma orientação para ela, pelo menos ela tem alguém para perguntar quando ela tem uma dúvida, e eu muitas vezes não tive isso e essa chance, tá certo? Então, aprender, quem tem vontade, quem tem o dom principalmente, vai aprender de uma forma ou de outra, isso você pode ter certeza. Essa parte do dom também é importante, tem cara que não tem o dom, não adianta ficar martelando no ferro frio, que é igual música, a gente trabalha aqui uma área da música, vamos falar assim, mas tem cara que pega o violão para tocar e fica um ano tentando e não consegue tocar uma música. Isso é natural. Eu mesmo não sou violonista, não sou guitarrista, não sou baixista, eu não tenho habilidade para tocar. Consigo tocar alguma coisinha, mas não sou um músico, eu sou um luthier. Tá certo? Para isso meu dom funciona. Agora cada um vai ter o dom numa área, e se a pessoa tiver o dom e tiver vontade, ela vai achar um caminho que vai funcionar bem. Tá certo? Bom, se não bastasse os cachorros latindo, agora meu vizinho começou a escutar a música. Então, mais uma vez, desculpa aí pelos ruídos. Próxima pergunta. Troca de escala e regulagem, Tajima Junin Afran JA1. Um vídeo também que foi muito visualizado aqui no nosso canal. Pergunta do André Coelho. Parabéns pelo seu trabalho, muita qualidade e profissionalismo envolvido. Obrigado, André. Mostre mais sobre as etapas dos processos, como por exemplo no caso da J1, a retirada da escala, a colagem nova, coisas assim. No mais, muito sucesso para vocês. Bom, isso entra no que eu falei, nossos vídeos não são tutoriais. É o motivo que eu falei dos alunos virem aqui, de outras pessoas viverem desse trabalho, do ensino, dessa profissão. Então eu não acho muito justo ensinar detalhadamente, porque se eu quiser facilmente eu consigo fazer um vídeo detalhado e mostrar. Então a gente não mostra muita coisa de propósito. Foco dos nossos vídeos, que fique muito claro isso. Ele é voltado para músicos, para entusiastas e para as pessoas que têm curiosidade sobre esse trabalho. Não é para formar outros luthiers, tá certo? Então assim,
Estou tentando, como eu disse também, pensar em alguma coisa para ajudar as pessoas que querem aprender, às vezes filmar para essas pessoas alguma coisa pelo WhatsApp. Eu acredito que não é a mesma coisa da pessoa vir aqui pessoalmente na oficina, mas muitos moram em outros estados, regiões distantes, não dá para vir aqui. Então às vezes seria melhor do que uma pessoa que não tem orientação nenhuma, pelo menos ela vai ter a orientação de alguém que já trabalha com isso há algum tempo. Então vou conversar, se até alguém tiver interesse em aprender, for de outra cidade, comenta aí no vídeo, fala, cara, eu quero aprender, você pode me ajudar? A gente às vezes forma um grupo de WhatsApp aí e vê como que faz isso. Às vezes eu vou filmando os trabalhos detalhados e mando para vocês. É claro que isso vai ser cobrado porque também leva tempo, nada é de graça no aprendizado, isso é muito importante. Alguma coisa você sempre vai ter que ir atrás e gastar um pouquinho, pelo menos com a minha parte foi assim, seja para comprar um livro que eu mesmo vou ler e tentar fazer, mas eu tive que comprar o livro, ou ir lá em Araguari, no Luciano, ir lá em Ribeirão Preto, no Guzardi, com o O'Brien, tudo tal, tem que ir atrás. Um pouco de gasto você vai ter que ter, porque é uma profissão, você também vai ganhar dinheiro com isso depois, tá certo? Às vezes não é muito bem remunerado, não é uma profissão de alto status, não é igual um médico, alguma coisa assim, mas para quem gosta é uma profissão que com certeza vai te trazer muita felicidade, tá certo? Então, próxima pergunta aqui. Um pouco sobre customização de guitarra, vale a pena ou não? Isso aqui é bem vago, eu vi que essa pergunta é uma pergunta que nem é de uma pessoa, eu vi que tem muitas pessoas perguntando nesse vídeo da customização de guitarras, que foi o primeiro que a gente mostrou nessa área, foi uma guitarra Strindberg, se eu não me engano, do Eric, dono da escola Vivarte aqui de Franca, do conservatório Vivarte na verdade, escola bem grande, é um conservatório. E as pessoas perguntam muito, vale a pena fazer isso numa guitarra dessa? Vale a pena trocar esse tanto de peças e pôr esse tanto de dinheiro para depois ter esse resultado? Vai melhorar ou não? Isso é relativo, igual naquela guitarra, às vezes o Eric colocou coisas que ele quis por ter condição de fazer, ou porque aquela guitarra também foi um presente de um amigo dele e ele quis manter ela, ao invés de ele comprar outro instrumento. O Eric tem outros instrumentos bem mais caros do que aquela guitarra, então não necessariamente ele fez aquilo para tirar ali resultado muito melhor da guitarra, foi mais por um amor. É claro que vale a pena sim, se a pergunta foi essa, vale a pena ou não, vale muito a pena. Se você tem uma guitarra mais barata, trocar a captação, colocar uma captação melhor, a resposta no som é imediata. Vale a pena fazer uma regulagem bem feita, uma manutenção adequada. Vale a pena, se ela estiver desafinando, colocar tarraxas de boa qualidade, isso tudo ajuda, tá certo? Mas eu quero ainda fazer um vídeo falando especificamente sobre isso, porque customização é um campo enorme. Na verdade não vai ser um vídeo, vai ser vários vídeos ao longo aí da nossa história no canal, que a gente vai mostrando um pouquinho de customização, falando um pouquinho de cada detalhe, e as pessoas que têm interesse vão aprendendo. Mas de forma geral, por experiência própria, vale a pena sim você pegar uma guitarra barata e colocar uma captação melhor nela, tarraxas, ferragens melhores, que o retorno, né, em 90% dos casos é muito bem-vindo e vale a pena. O que você tem que saber antes é avaliar se aquele instrumento tem uma boa estrutura, uma madeira razoável, se ele não tem empenamento, porque não adianta nada você gastar dinheiro num instrumento que está empenado, que tem uma torção no braço. Então muitas guitarras, muitos baixos são boas bases para uma customização, enquanto que outras marcas, outros instrumentos não são uma boa base. Por exemplo, o que eu vi que é boa base para customização, Condor, era uma marca que hoje em dia não se está achando fácil no mercado, mas antigamente era um instrumento que tinha estrutura muito boa para customização. SX valia muito a pena customizar, as mais antigas era melhor ainda. Então tem instrumentos que valem a pena e tem outras marcas que realmente são muito mal feitos, não vale a pena você gastar com captador, com nada ali, que o retorno não vai ser viável. O instrumento é duro, é ruim para tocar, então não vale. Eu lembro de uma guitarra uma vez que um cliente trouxe, eu não consigo me lembrar a marca, eu nunca vi uma guitarra tão esquisita igual aquela. O braço dela parecia uma tora, era um negócio assim, parece que foi feito com machado. Então não vale a pena customizar uma guitarra daquela. Você vai refazer o shape do braço, vai gastar tanto dinheiro numa guitarra tão ruim, então não vale, aí era melhor partir para outra guitarra. Mas customização é isso, sempre levo para o profissional avaliar a estrutura. Quando o cliente quer customizar, eu sempre avalio a estrutura do instrumento. O tensor está funcionando, o braço está bom, não tem muitas emendas, o corpo é de madeira mesmo, não é de compensado. Aí sim pode pôr uma captação que realmente vai dar resultado melhor, tá certo? Customização baixo Bass Collection, o Gamer JAP. Ótimo vídeo, cara. Me tira uma dúvida, a pintura de um baixo influencia no som do mesmo? Isso é uma dúvida que deve estar perseguindo os luthiers desde quando o primeiro luthier fabricou um alaúde, porque sempre tem essa questão do verniz. O verniz influencia?
É claro que o instrumento precisa vibrar. No instrumento acústico, essa vibração ainda ela vai interferenciar mais ainda no funcionamento do instrumento. Se você pegar um violão e jogar um verniz muito grosso nele aqui, ele vai segurar o tampo, e o tampo é o coração do violão. Ele vibrando que vai produzir todo o som e vai começar o trabalho do violão propriamente dito. Então se você jogar qualquer verniz, qualquer pintura muito grossa em cima do instrumento, vai diminuir a potência sonora dele, até o timbre vai modificar. Então não só o material do verniz, como o jeito que é feita a pintura. Muitas pessoas falam assim, ah, pintura nitrocelulose deixa o timbre mais aberto. Tudo bem, só que você pegar o PU, que seria aí a contraparte comparada com nitrocelulose, você vai lá, joga 50 camadas de nitrocelulose ou uma fininha de PU, o PU vai ganhar no som. Isso é óbvio. Então não é só, às vezes, o acabamento, o material de acabamento que vai dar o timbre, que vai mudar, é o jeito que é aplicado, tá certo? Então tem muito disso. E é isso que vai gerar influência, não só o material, como o jeito que é feito. Agora, a pintura de um baixo influencia no som do mesmo? Eu não sei se isso vai ser audível, tá certo? É igual esse baixo aqui mesmo do vídeo, ele comentou do Best Collection, no vídeo do Best Collection, que é do Rodrigo lá de Batatais, cidade aqui perto da gente. Aquele baixo está com circuito e captador ativo. Isso já vai mascarar muito a influência da madeira, tá certo? Então, às vezes, a pintura nesse baixo aqui não vai modificar tanto. Instrumentos de corpo sólido, de forma geral, a pintura já vai influenciar menos do que em instrumentos acústicos. Isso é uma regra, tá certo? Vídeo violão Artium do Thierry, que quase foi parar no lixo. Qual que é a pergunta? Do Kaique Martins da Rocha. O Christian é alemão? Falei isso agora mesmo. O Christian é suíço, como eu disse, e já está no Brasil aí há mais ou menos uns 5, 6 anos. Vídeo especial final de ano, restauração da viola Giannini dos anos 60. Pablo Tutoriais. Muito top o trabalho de vocês. Tenho um violão Ibanez e quero trocar os trastes, mas sou de Fortaleza e gostaria que fosse com vocês a manutenção. Mas infelizmente não é possível. Mas gosto muito do trabalho de vocês. Parabéns pelo canal. Ele ficou triste aqui por não ser possível mandar o violão aqui pra gente. É possível sim, a gente faz muito serviço pro pessoal de fora. Principalmente depois que começou o canal. Porque tem muita região que não tem luthier, tem muita região que às vezes o cara não confia no luthier que tem lá, e às vezes ele vê os vídeos e vê como é feita as coisas aqui. Então a gente faz serviço sim. Logo na sequência agora vão vir alguns instrumentos que a gente vai estar postando de clientes que são de outras cidades. E é bem comum, mesmo antes do canal eu tinha um blog, hoje em dia o blog está meio desatualizado, até a gente está precisando dar uma modificada nele. Mas pelo blog, já quando a gente começou, já vieram o trabalho de outras cidades. Aqui na região é muito comum vir de outras cidades aqui perto, a pessoa traz de carro, ou de ônibus e tal, alguma forma assim. Mas de outras regiões mais longe, vem muitos instrumentos. Vou mandar uma viola amanhã para o meu amigo Paulo Vitor, lá de Indaiatuba. Vou mandar um abraço também para o Paulo, que sempre assiste nossos vídeos. E ela veio aqui para refazer o verniz. E antes dela o Paulo mandou um baixo também que veio por transportadora. Então pode ser por transportadora, por correios, tem como sim mandar. Para quem tiver interessado é só entrar em contato que a gente conversa melhor sobre isso.